E eu quero convidar os meus amados para abrir a palavra do Senhor que se encontra em João capítulo 3, versículo 6, que é o tema dessa campanha que o pastor Ricardo está dirigindo. Aleluia. No livro de João capítulo 3, versículo 6. Aleluia. Os irmãos acharam, amém? Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. E a palavra fala: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E os irmãos podem se assentar, louvando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Deus de maravilha, Senhor. Toma, Senhor, a minha boca, Senhor. Toma eu, Senhor, na palma das tuas mãos, Senhor Deus, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra tremenda. Oh, glória. E bem no início do capítulo, a palavra do Senhor fala que Jesus se encontrava em Jerusalém. E eu andei pesquisando em que lugar, o que ele fazia naquele momento, mas a palavra não desvenda claramente aonde exatamente em Jerusalém Jesus se encontrava. Mas a palavra do Senhor fala que um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes do país dos judeus, ele vai de encontro a Jesus Cristo, procurar saber algo de Deus, porque ele sabia no fundo dele que por mais que ele tivesse o conhecimento, que ele fosse o homem soberano sobre aquele lugar, conhecido sobre todas as autoridades, ele sabia que faltava algo dentro dele, porque Jesus Cristo, com humildade, com poder e autoridade, ele fez coisas grandiosas naquele lugar, e ele sabia que só quem podia fazer aquilo era quem estava com Deus. Aleluia. E dá para se entender que ele era um homem que não fazia essas coisas. Aleluia. E ele queria ter o conhecimento de Jesus para saber o que era preciso para ter esse poder, essa autoridade que vinha dos céus. E Jesus, já conhecendo os seus pensamentos, as suas intenções, Jesus já vai direto a ele, porque ele já conhecia a palavra, ele já conhecia as leis, ele já sabia de todas as coisas, mas lhe faltava algo. É portanto que vem esse versículo chave de João capítulo 3, versículo 6, que fala: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E o Senhor me leva nessa palavra, no início da palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 3, aonde ele fala da queda de Adão. Aleluia, glória a Deus. Para que a gente possa entender: o que é nascido da carne é carne. E Jesus, em nenhum desse momento, ele falava algo físico, essa matéria-prima que a gente carregamos. Jesus, em nenhum momento, falava da carne disso. Ele falava de algo muito mais além, que ia muito mais além do que isso. Porque a carne é a carne, mas o que habita na carne é maligno, é ruim, nos leva à ruína, nos leva à morte. Por isso que ele disse a Adão: Adão, eu fiz tudo isso. Todas as árvores, delas vocês podem comer, mas tem uma dentre elas que eu não te permito, porque ela te levará à ruína, te levará à morte, te levará ao conhecer entre o bem e o mal. Mas Jesus, ele não explica que tipo de morte seria, que tipo de luta entraria na vida dele. E ele, com a desobediência, se esquecendo de tudo que o Senhor tinha ordenado, ele vai e se alimenta dessa fruta que tem o conhecimento do bem e do mal. É aonde vem esse pecado da nossa vida, que vem de gerações em gerações,
que vem trazido do tempo de Adão até nós. Algo que tem destruído a humanidade. Algo que em Gênesis mesmo você vê que os dois irmãos, por inveja, um mata o outro. E aí de lá em diante as coisas ruins vêm tomando conta do mundo. Até Deus olhar para a terra e dizer: eu quero destruir todo mundo. Porque eu não gostei do que eu criei. Eu não gostei do que eu fiz. Porque esses homens são maus aos meus olhos. Tudo que eles fazem me entristece. Tudo que eles fazem me aborrece. Aleluia. E o Senhor decide acabar com a humanidade. Mas no meio dele havia um homem temente a Deus. Um homem chamado Noé. Um homem que servia a Deus de todo o seu coração. Que se desviava do mal. E o Senhor diz: Noé, eu quero que você prepare uma arca, porque eu vou acabar com esta geração. Mas enquanto tu vai preparando, tu vai pregando a este povo, para que eles se arrependam dos maus caminhos, para que eles se arrependam das suas más condutas, maus atitudes. Mas o povo não se corrompeu, o povo não se, aleluia, não tem tomado a posição certa, aquilo que o Senhor tem pedido a eles desde o nascimento da terra. Aleluia, glória a Deus, soberano e eterno Deus, Senhor. E Noé faz tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo pediu a ele. E mais à frente, para não comer muito tempo, Jesus Cristo, creio eu, que já em preparo para descer na terra. Porque em João capítulo 1, oh aleluia, a palavra fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Porque a palavra fala que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus no princípio, e o verbo era Jesus quando desceu aqui na terra. Então quando Jesus fez a criação, ele mesmo se responsabilizou por aquilo que ele tem criado. Ele mesmo disse: Senhor, meu Pai, eu vou lá, eu vou salvar, eu vou tirar muitos desses maus caminhos. Porque muitos podem andar em caminhos tortuosos, mas muitos ainda anseiam por servir a Ti. Muitos ainda querem andar sobre os Teus caminhos. Eu vou descer lá, eu vou quebrar essa maldição, eu vou rasgar esse véu e vou conectar o Senhor com Ele, e eles estarão conectados totalmente a Ti. Aleluia. E é onde chegamos nesse capítulo 3. Aleluia. Jesus Cristo já com o verbo vivo na terra, perfeitamente humano, 100% homem e 100% Deus, mas rasgou suas vestes de santidade para mostrar à humanidade que nós conseguimos vencer o pecado. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E é incrível que quando ele olha para Nicodemos e fala sobre algo nascer de novo, Nicodemos não entende, porque algo espiritual a gente só entende quando está no espiritual. Aleluia. Se a gente não tiver conectado a Deus, a gente não consegue entender o mover de Deus, as palavras de Deus e tudo que o Senhor nos fala no nosso dia a dia e nos orienta. Mas Jesus estava falando algo muito sobrenatural, muito mais além do que ele imagina. E é interessante que eu, meditando na palavra de Deus, Paulo, oh aleluia, em Romanos capítulo 6, ele começa a descrever essas coisas, pastor Fred. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Ele fala: pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E é interessante que quando Paulo fala isso, eu andei meditando, ele estava falando algo sobre a cruz, algo que foi falado aqui nesta noite.
Oh, aleluia. Porque muitos viviam a lei, conheciam a lei, mas não andavam com Cristo. Porque a palavra fala que o mover do Espírito Santo, ela é movida pela fé. Não é nem pela oração, pastor Ricardo. É pela fé. Oh, aleluia. E quando cremos que tudo que Jesus fez lá atrás, em outra hora, subindo naquele calvário, andando como ovelha muda, calada ao matadouro, para tirar todos os nossos pecados, nos conectar totalmente a Deus, a partir desse momento é onde eu entendi, aleluia, que é onde se conectamos em espírito. Aleluia. Oh glória, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Oh Deus tremendo, tu és grande, Senhor. Porque foi através dele que tudo se rompeu. Oh, aleluia. Por isso que muitas das vezes a gente caminhamos com Cristo e não temos vitória, não temos mudança, não conseguimos abandonar nossos maus hábitos, porque tentamos com a nossa própria força, queremos de qualquer maneira renunciar àquilo que só o Espírito consegue dominar. Aleluia. Porque a palavra de Deus fala que só o Espírito consegue dominar a carne. Aleluia. E se a gente não começar a colocar em prática algo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou na sua palavra, que era necessário ele subir naquele lugar, ser crucificado e, ó Pai, aleluia, reviver entre os mortos, para hoje estar sentado ao Deus, para nos dar a oportunidade de ter o Espírito Santo, nosso ajudador, consolador, para nos conduzir o caminho que devemos andar. Aleluia. Sem Ele, nada conseguimos. Aleluia. Glória a Deus. Soberano e eterno é o teu nome, Senhor Deus. Oh glória. E é interessante que quando a partir do momento que a gente se conectamos com Deus, a nossa vida é transformada. E eu meditando nessa palavra, pastor Fred, eu comecei a voltar um pouco ao meu passado, no meu primeiro amor, a qual eu conheci Jesus, e eu conheci o amor dele. E eu vi que realmente, quando a gente estamos no primeiro amor, estamos naquela comunhão com Deus, lendo a sua palavra, orando sem cessar, e entendendo que o que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário não foi em vão, a minha vida foi transformada, a minha vida foi mudada completamente. É onde os frutos do Espírito Santo tomam de conta da nossa vida, e aonde conseguimos andar agradando ao Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor fala lá em Isaías, não me recordo o capítulo, o versículo, mas fala que os nossos pés correm para fazer maldade, e os nossos pés são caminho de iniquidade. Aleluia. Então o Senhor Jesus Cristo já está dizendo que somos maus. Por isso que Paulo descreve algo aqui também em Romanos, eu creio que seja em Romanos, fala bem assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele começou a entender que só com as forças dele caminhando, ele não conseguiria vencer o pecado. Só com as forças dele, ele não conseguiria estar agradando a Deus. Por mais que ele desejasse, você pode ver que ele falou: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então ele queria fazer, havia desejo, mas não havia força. Oh, aleluia. Porque se não fosse assim, meus amados, Jesus, antes de subir para o céu, para sentar ao lado de Deus, nosso Pai Celestial,
Ele não teria dito: eis que eu vou deixar o vosso consolador convosco, para que vos conduza ao caminho que se deve ir. Porque Jesus Cristo já entendia que sem o Espírito Santo nenhum de nós conseguiria. Aleluia. Porque quem somos nós sem o Espírito Santo? Quem somos nós sem Deus na nossa vida? Aleluia. Somos nada. Somos algo quando Jesus habita em nós. Porque quando Jesus habita na nossa vida, tudo que é dele começa a tomar conta do nosso ser. Aleluia. E é onde começa a dominar os frutos do Espírito Santo sobre nós. Oh, aleluia. A mansidão, a paciência, a longanimidade, a benignidade. Esses frutos começam a tomar o nosso ser e gerar vida, e vida com abundância. Porque enquanto estamos na carne, a carne nos leva à morte, nos leva a caminhos tortos, a caminhos que desagradam a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E é interessante que em Romanos capítulo 8 ele fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, olha só, aleluia. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma condenou o pecado da carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Paulo está falando algo aqui, porque no Antigo Testamento o Senhor deu os 10 mandamentos. Ele escreveu os 10 mandamentos, pastor Ricardo. Mas quase nenhum homem conseguiu ser obediente aos 10 mandamentos. Por isso que Paulo está dizendo assim: pois o que era impossível à lei. Aleluia. Deus disse: agora vou mandar um lá que vai mudar isso. E ele enviou o seu Filho unigênito, por amor a cada um de nós, para que a gente não prevaleça, mas que a gente tenha vida eterna, para que nós jamais, a partir de agora, desse momento, se andamos na carne, hoje vamos andar agora em espírito, porque hoje vamos entender o mistério dessa palavra, o que Jesus Cristo está querendo desvendar na palavra de Deus. Porque é interessante que os livros a qual Paulo descreveu, ele fala só sobre a cruz. Aleluia. Ele fala sobre algo sobrenatural, que a partir do momento que vinham os desejos da carne, nós decretamos na nossa vida: Cristo crucificou os meus pecados lá na cruz. Hoje eu sou liberto de tudo isso. A partir do momento, pela fé, você crendo que tudo que Deus lá não foi em vão, não foi em vão, o mover do Espírito Santo começa a tomar de conta da nossa vida. E é onde o Espírito Santo de Deus nos fortalece, nos capacita e nos ajuda a vencer e a dominar o poder da carne. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, tremendo. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Porque em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 fala: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfarei os desejos da carne.
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aleluia. Nenhum momento Paulo aqui está dizendo que a partir do momento que começamos a caminhada com Deus, a carne vai sumir, desaparecer da nossa vida. Aleluia. Mas Paulo está dizendo, oh aleluia, digo porém, andai simplesmente só no Espírito. Ele diz, digo porém, andai só no Espírito, para que vocês não venham satisfazer os desejos da carne. Porque há uma luta entre a carne e o Espírito, um lutando contra o outro, para impedir de você fazer as coisas que um quer fazer e o outro quer. Porque a carne quer te levar para a destruição, quer te levar para algo, como foi dito, que desagrada a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus quer nos levar a conduzir ao caminho certo, a fazer aquilo para o qual a gente foi criado, porque a gente fomos perfeitos. Quando Deus criou Adão, Deus criou o homem perfeito. Mas porém, pelo fato dele ter se alimentado do fruto do bem e do mal, ele tomou o conhecimento das coisas ruins, a qual dominou a carne. Mas Jesus Cristo, ele veio e quebrou toda essa maldição que habita sobre o nosso ser. Ele nos deu uma estratégia, ele nos instruiu para que a gente não venha viver segundo a carne, mas venha viver segundo o Espírito de Deus. Ele nos conduziu mostrando que aquele que crê em tudo que foi feito por ele é liberto. Por isso que é interessante aquela passagem que fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. E é onde a gente entendemos o poder da cruz e de Jesus. Quando cremos na cruz e em Jesus, de tudo o que foi acontecido naquela época, naquela ocasião, a gente conseguimos nos libertar dos maus caminhos.
Aleluia. E em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, a gente estava até conversando na casa do pastor Ricardo sobre isso. É interessante que Tiago, o irmão de Jesus, ele fala: cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça. Quando está, o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. E eu entendo aqui que o pecado, ele não já vem de lança na nossa vida. Ele quer nos atrair. Por isso que é necessário a presença do Espírito para dominar nós, nos assegurar na presença de Deus. Porque sem o Espírito é incapaz de a gente resistir ao poder da carne. Porque se fosse possível resistir ao poder da carne, todos aqueles antes de Jesus descer aqui na terra poderiam ter vencido a carne, mas não conseguiu. Aleluia. Então aqui a gente entendemos que para o pecado gerar morte, ele primeiro atrai e seduz o desejo. E se você cair, eu vou citar algo aqui, Paulo até descreve sobre isso e eu acho interessante, eu gosto de decifrar isso também. A cobiça, ela é gerada depois de um tempo. Se a gente colocar em prática, isso é interessante porque eu já fiz o teste e é real. Aleluia, é real. Quando você olha, mas automaticamente você rejeita esse olhar, você não consegue criar um desejo dentro de você. Não há tempo do pecado ser gerado para gerar morte, gerar o pecado dentro de você. É onde entendemos que o Espírito Santo de Deus vem nos ajudar a vencer esse mal. E assim é em todas as áreas da nossa vida. É na ira, é na inveja. Se a gente fugir dessas coisas, entendendo que tudo que Jesus Cristo fez lá teve um objetivo de apagar todos os nossos pecados, pagar pelo preço, o Espírito Santo de Deus vem e nos ajuda a vencer esse mal. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra que o Senhor tem me dado. Eu tenho orado bastante, tenho meditado bastante na palavra do Senhor. É algo bem direto, porque quando ele falou com Nicodemos, ele foi direto ao assunto. E o que Deus quer trazer nessa noite, principalmente para mim, e que enquanto eu meditava, essa palavra cortava extremamente na minha vida, mudando o meu jeito de ver, o meu jeito de olhar, e entender que sem Ele eu não sou nada, que de nada adianta a gente ter o conhecimento da palavra de Deus, viver de religiosidade e não carregar a presença do Espírito Santo. De nada adianta. Quando Jesus Cristo desceu para Nicodemos, ele queria falar isso. Ele se agradava porque era um homem que buscava conhecimento. Era um homem que vivia sobre o seu altar falando de Deus, mas ele não conhecia a Deus. E o que Deus quer nos trazer nessa noite é que há uma necessidade de a gente, eu digo a partir de mim, que a partir de hoje, a partir dessa palavra, tenho que colocar em prática na minha vida, para tomar posicionamento na presença de Deus, para que tudo que eu venha fazer seja agradável aos olhos dEle, que tudo que eu venha fazer seja da vontade dEle. E para que isso aconteça, há uma necessidade de viver em espírito, há uma necessidade de crer no que Jesus Cristo fez, porque não é só crer na palavra, é crer no que Ele fez.
Ele desfez tudo isso. Ele desfez o que impactava de nós estar conectado a Deus. Ele conectou nós totalmente à presença de Deus. Hoje a gente podemos clamar, Abba Pai, a gente podemos dizer, sou teu filho, Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo veio, desceu e foi como matadouro, como ovelha muda. Ele não foi em vão àquele lugar. Ele foi naquele lugar para te libertar do pecado, para te libertar de tudo que te aprisiona nessa terra. Ele foi lá para quebrar as correntes espirituais, porque não há nada nesta terra que te impede de viver o propósito de Deus. Hoje Deus diz algo nesse lugar. Hoje eu quero te ensinar a viver para mim. Hoje eu quero que você entenda que todas as vezes que vir o desejo da carne, você abra sua boca e decreta para os céus e para o homem que hoje liberta eu sou. Porque um dia Deus desceu aqui na terra e matou todos os meus pecados, levou todos os meus pecados e liberto hoje eu sou. Então, em nome de Jesus, que de hoje em diante a gente vemos andar em espírito, buscando agradar a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, santo e eterno é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. E eu só quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito durante esses dias e vem fazendo, nos trazendo cada dia mais a presença do Senhor. No ano novo eu tenho passado na casa do pastor Ricardo, a gente tem conversado muito. E a gente tem conversado muito que esse ano será um ano de voltar à presença de Deus. Será um ano de busca constante. Eu não sei o que está por vir, o que vem aí à frente. Mas se Deus colocou um desejo no nosso coração, devemos cumprir. Porque quando estamos firmados na rocha, pode passar o vendaval que for, mas você não cai. Você pode até balançar para um lado e para o outro, mas quem te sustenta é Deus. Aleluia. Então que nessa noite a gente venha sair com essa palavra de Deus, entendendo que há uma necessidade muito maior em tudo que a gente vem vivendo, de viver em espírito, viver para Deus, para que a gente venha compreender as coisas de Deus. E eu quero desde já agradecer a minha oportunidade ao pastor Ricardo, ao pastor Fred, pela oportunidade. Foi algo que o Senhor ministrou no meu coração. Não tenho palavras fluentes, mas é algo que o Senhor tem me instruído durante essa semana. E eu creio que Deus tem falado ao nosso coração, porque Ele falou ao meu coração. E eu sei que essa palavra cortou bastante em mim. E eu quero muito, não só desejar, mas fazer aquilo que Deus me chamou. Então eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus venha estar tomando conta e direção da nossa vida, nos direcionando aos caminhos dele e nos desviando do mal. E eu agradeço em nome de Jesus.